1. Nada muda. Eclesiastes capítulo 1, versículo 4 ao 7. Nesta sessão, Salomão aborda o problema como um cientista e examina o ciclo da natureza. A seu redor, a terra, o sol, o vento e a água, o que nos faz lembrar dos elementos da antiguidade: terra, ar, fogo e água. O que lhe causou espanto foi o fato de gerações de pessoas terem passado, enquanto as coisas da natureza permaneceram inalteradas. Há mudança por toda parte, mas, na verdade, nada muda. Tudo faz parte do ciclo da natureza e contribui para a monotonia da vida. Assim, Salomão pergunta: vale a pena viver? O rei apresenta 4 evidências para provar que, na verdade, nada muda. A terra, versículo 4. Do ponto de vista humano, nada parece mais permanente e duradouro do que o planeta em que vivemos. E Salomão demonstra essa mesma confiança na permanência da terra. Com toda a sua diversidade, a natureza é uniforme o suficiente em seu funcionamento para que sejamos capazes de descobrir suas leis e de usá-las em nosso favor. Na verdade, é justamente essa confiabilidade que serve de base para a ciência moderna. A natureza é permanente, enquanto o homem é transitório e não passa de um peregrino na terra. Sua peregrinação é curta, pois a morte acaba por levá-lo embora. Logo no início de seu livro, Salomão apresenta um tema mencionado com frequência em Eclesiastes: a brevidade da vida e a certeza da morte. Indivíduos e famílias vêm e vão, nações e impérios se levantam e caem, mas nada muda, pois o mundo continua o mesmo. Thomas Carlyle chamou a história de drama intenso representado no teatro do tempo, iluminado por sóis e tendo como pano de fundo a eternidade. Salomão acrescentaria ainda que os trajes e as cenas podem mudar de vez em quando, mas os artistas e os roteiros são praticamente os mesmos. O sol, versículo 5. Passamos agora do ciclo de nascimento e morte na terra para o ciclo de nascimento no Oriente e arquejando, tradução literal, em seu caminho pelo céu rumo ao Ocidente. Mas qual o resultado dessa jornada diária? Qual o propósito de todo esse movimento e calor? No que diz respeito ao céu, os dias são todos iguais e o céu é sempre o mesmo. O vento, versículo 6. Do movimento visível do sol saindo do Oriente e se dirigindo ao Ocidente, Salomão passa para o movimento invisível do vento, partindo do norte e se deslocando para o sul. Com isso, não está dando uma aula sobre a física do vento. Antes, está afirmando que o vento apresenta movimentos constantes, seguindo percursos que o ser humano não é capaz de compreender nem traçar com precisão. O vento sopra onde quer, disse Jesus a Nicodemos, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. João capítulo 3, versículo 8. O vento sopra onde quer, disse Jesus a Nicodemos, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. João 3:8. De acordo com a argumentação de Salomão, o vento está sempre se movendo e mudando de direção. Ainda assim, não é outra coisa senão vento. Ouvimos e sentimos o vento e vemos o que ele faz, mas ao longo dos séculos, ele não mudou seus ciclos nem seus percursos. Os seres humanos passam,
mas o vento imutável permanece para sempre. O mar, versículo 7. Salomão descreve o ciclo da água que ajuda a sustentar a vida em nosso planeta. De acordo com os cientistas, em qualquer momento considerado, 97% de toda a água da Terra encontra-se nos oceanos e somente 0,0001% encontra-se na atmosfera. Disponível para formar a chuva, o suficiente para cerca de 10 dias de chuva. O trabalho cooperativo do sol e do vento possibilitam a evaporação e o movimento da umidade. Desse modo, mantém a água circulando. Mas o mar nunca muda. Os rios e chuvas derramam sua água nos mares, mas eles permanecem sempre os mesmos. Assim, quer olhemos para a terra ou para o céu, para os ventos ou para as águas, chegamos à mesma conclusão. A natureza não muda. Os movimentos não produzem avanços. Não é de se admirar que Salomão citasse a monotonia da vida como o primeiro argumento para provar que não vale a pena viver. Eclesiastes capítulo 1, do versículo 4 ao 11. Mas isso tudo só é verdade se considerarmos a vida debaixo do sol e deixarmos Deus de fora. Nesse caso, o mundo torna-se um sistema fechado, uniforme e imutável. Um mundo onde não há respostas para as orações nem milagres, pois nada pode interromper o ciclo da natureza. Se existe um Deus nesse tipo de mundo, ele não é capaz de operar em nosso favor, pois se encontra preso às leis da natureza que não podem ser quebradas. Porém, Deus quebra as leis da natureza, a fim de fazer coisas grandes e maravilhosas. Ele ouve as orações e opera em favor de seu povo. Ele deteve o sol para Josué, para que Josué pudesse terminar uma batalha importante, Josué 10, do versículo 6 ao 14. E fez o sol retroceder como um sinal para o rei Ezequias, Isaías 38, do versículo 1 ao 8. Abriu o mar vermelho, o rio Jordão para Israel, Êxodo capítulo 14, Josué capítulo 3 até o capítulo 4. Reteve as chuvas para Elias, 1 Reis capítulo 17, e as fez cair novamente, Tiago capítulo 5, versículo 17, versículo 18. Acalmou o vento e as ondas para os discípulos, Marcos 4, do versículo 35 ao 41, e, no futuro, usará as forças da natureza para trazer terror e julgamento sobre o povo da terra. Apocalipse capítulo 6. Quando, pela fé, recebemos Jesus Cristo como nosso Salvador e Deus se torna o nosso Pai Celeste, deixamos de viver num sistema fechado de ciclos monótonos e infindáveis. Podemos declarar com toda alegria que este é o mundo de nosso Pai e ter certeza de que Ele suprirá todas as nossas necessidades ao confiarmos nele. Mateus 6, do versículo 25 ao 34. Os cristãos vivem neste mundo como peregrinos, não como prisioneiros e, portanto, são alegres e confiantes.